mulheres são mortas, sobretudo por serem mulheres, em razão de uma relação assimétrica de poder historicamente construída. É sempre isso, né? Quando você tem um caso de violência, as pessoas se perguntam assim, mas o que essa mulher estava fazendo? Mas por quê? O que ela fez? Aos homens é colocada a presunção da inocência. Para as mulheres, de modo geral, é colocada a presunção da culpa. Que a pior violência é a indiferença, é o silêncio e a omissão. Quem sabe que numa casa tá tendo violência, esse calor, é coautor daquele crime. Porque tanta morte de mulher no Brasil não causa uma crise ética. Em 2026, o Brasil bateu recorde no número de feminicídios em seu primeiro trimestre. De acordo com dados da Secretaria de Segurança, neste período, a cada 5 horas, uma mulher era morta. Todas as vítimas tiveram suas vidas ceifadas pela condição de gênero. Segundo dados da pesquisa Retrato dos Feminicídios no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi constatado que 59,4% dos assassinos eram parceiros atuais das vítimas. A ameaça estava em seu suposto círculo de segurança. Tradicionalmente, a imprensa tratava os feminicídios, até bem pouco atrás, como meramente um caso passional. Que o enquadro era sempre que o cara matou no ataque de fúria, se enraiveceu, ou seja, matou por paixão no ataque de fúria. Só que, normalmente, um assassinato de uma mulher pelo seu companheiro, enfim, vem precedido de tapas, cárcere privado, de violência patrimonial, de violência discursiva. Então, quando a imprensa só pega esse dado, matei porque eu amo muito ela, eu estava num momento de desespero, mas não é só um ato de insanidade e loucura. É um ato de crueldade sancionado pelo patriarcado. A violência doméstica está subnotificada, né? Não é só necessariamente um aumento da violência, mas talvez a gente não estava conseguindo acessar essas mulheres para saber o quanto de violência elas estavam sentindo ou não estavam sentindo. Isso é muito recorrente, assim. Diante das pesquisas, a gente também trabalha para entender qual é o acesso dessas mulheres. Chama atenção porque é numérico, então todo dia está nos jornais, na grande imprensa, mas ninguém procura descer, da ponta desse iceberg e dizer, mas por que esse número? Continua sem trazer os dados estruturais capazes de justificar e de nos dar orientações, porque o Brasil é o 4º país que mais mata mulheres no mundo. O jornalismo não aponta os erros do Estado como deveria. Eles não podem errar numa cobertura de feminicídio. Eles têm que saber que, dependendo do que eles escreverem, dependendo da foto que eles colocarem naquela matéria, eles vão revitimizar uma mulher que já sofreu violência. A gente tem que buscar a verdade. A gente tem que pensar em cima dessa mulher, como é que ela gostaria e como é que ela deve ser descrita nessa reportagem. Detalhes sórdidos não nos interessam. O jornalismo, ele não pode cair na falácia das redes sociais. Tem que entender qual que é a diferença entre redes sociais e jornalismo. As redes sociais, elas não têm ainda, infelizmente, uma regulamentação. Então, a incitação do ódio contra a mulher está disparada nas redes sociais. Na internet, a misoginia se intensifica através de grupos masculinos que incitam ódio e desprezo pelas mulheres. A machosfera foca em garotos e jovens adultos, os destinando a conteúdos que promovem uma masculinidade tóxica e domínio sobre o corpo feminino. Em um estudo da ONU Mulheres e da Unstereotype Alliance, hoje, homens mais jovens mostram-se mais propensos do que homens mais velhos a sustentar visões estereotipadas sobre os papéis de gênero na sociedade. Mesmo que este universo esteja dividido em grupos, todos eles se unem pela misoginia e são consequência da banalização da violência contra a mulher e dos movimentos antifeministas através dos anos. A internet só potencializou uma coisa que já existia. E a internet está lucrando bilhões. Como é que a gente, de alguma maneira, tenta entender isso? Bom, a internet, né, nessas comunidades da machosfera, ela vai oferecer uma explicação
muito simples para algo muito complexo, que é a solidão, que é a insegurança de uma sociedade, né, cheia hoje de incertezas. São narrativas muito simplificadas, muito rasa, mas que conforta. A culpa é das mulheres. A machosfera, ela dá uma sensação de pertencimento, que esses homens muitas vezes não encontram em outros lugares. E isso é muito importante. Você precisa pertencer. Sua identidade, né, tá calcada nessa ideia de pertencimento. Então a gente tem esses 3 aspectos. A machosfera, ela vai oferecer uma linguagem muito simplista, ela oferece um sentido de vida muito simples, muito fácil de acessar para esses homens, embora seja falso. Ela oferece pertencimento e ela oferece identidade. Num mundo cheio de incertezas, isso é muito o que os jovens precisam. Que é o que a gente viu nesses últimos tempos, com esse estupro coletivo último que veio à tona, assim, né? A rede de apoios também, que vem, né? Essa rede de apoio sórdida, né? Essa rede de apoio que ela consegue ter coragem ali nas redes sociais, né? São crianças também que estão postando vídeos nas redes sociais e que muitas vezes estão tendo apoios e que não estão sendo penalizadas. As redes sociais, elas não têm ainda, infelizmente, uma regulamentação. Então, a incitação do ódio contra a mulher está disparada nas redes sociais. Foi algo que a gente conseguiu mensurar nesse último ano e nesse último 8 de março. Muitas vezes, nas agressões dos homens, eles estão reafirmando o poder deles sobre as mulheres. E eles estão sendo reconhecidos por outros homens nesse lugar, de quem está indo lá reafirmar a sua honra. Este homem tem que desconstruir essa concepção e entender que não precisa ser violento. O homem que ama, o homem que compartilha, o homem que divide, o homem que é pai, o homem que é parceiro, não precisa ser violento. Então, essa desconstrução ainda está em processo, está em um processo muito lento. Então, estão morrendo, estão perdendo vidas, estão perdendo sonhos, realizações de pessoas que podem ser com 20, 40 anos, elas podem ainda se realizar e elas não estão tendo esse direito, em nome do machismo que mata. Você perguntar na nossa sociedade, né, o que é ser mulher, o que é ser homem, quais são as características que constituem a identidade, né, de um menino e quais são as características que vão constituir a identidade de uma menina. Então, se você vai pensar no que é ser homem, é ser forte, é ser racional, é ser uma pessoa competente, de sucesso. O que é ser uma menina? Ah, você é frágil, você é sensível, você é emotiva. Então, você tem uma série de características que está na base da relação de violência. Só há violência contra a mulher porque há a cultura da violência contra a mulher. Essa cultura é uma dimensão estruturante da violência. Acho que a gente precisa voltar e pensar um pouco como que se constrói essa identidade, né, do que a gente chama de masculino e feminino na nossa sociedade, né? Essa sociedade que ela atribui normas para se dizer o que é ser feminino e masculino. Se a gente for pensar nessa idade deles, adolescência, toda vez que a gente tinha uma festa, as meninas se reúnem para praticamente um ritual de tortura. Um monte de atuações que você tem que ter ali para performar, para chegar naquela festa. Enquanto isso, o que os meninos fazem? Ele e os amigos dele ficavam ou o dia inteiro jogando bola, ou eles podem passar o dia inteiro no sofá. E aí, quando der meia hora antes da festa, eles vão tomar banho, colocar uma calça jeans, uma camiseta e tudo bem, vai pra festa. O que a gente está falando quando a gente está dizendo isso, né? Olha a quantidade de privilégios, inclusive de tempo, que um homem vai ter só para poder ser e se divertir, e as mulheres têm uma série de performances que elas têm que atuar para poder serem consideradas no lugar de mulher. E é preciso que a gente pense nas nossas casas, nas nossas famílias, né? Os homens e as mães, os pais e as mães têm que educar os meninos, dizer, com outra lógica, né? Porque tá incrustado na educação. Se a gente não trabalhar as crianças, se a gente não trabalhar os meninos, se não falarmos sobre masculinidades, a gente não vai mudar esse cenário só com as mulheres. Mas a gente precisa falar de um letramento também. Então, combater violência, né, é olhar para essa construção social de masculinidade que a gente tem. A violência, ela reafirma a masculinidade. Né? É um ato performático. A violência tem essa característica de expressar e reafirmar o poder masculino. É muito grave, né? A gente chegar ao ponto de construir uma sociedade que naturaliza a violência masculina desse jeito.